Boa noite. É com uma grande alegria que nós estamos aqui nos estúdios da FACISB e hoje encerrando a nossa segunda mesa redonda Autista, um mundo a descobrir. Gostaríamos imensamente de agradecer a todos os participantes, a todos os parceiros envolvidos e dizer que esse evento com 3 dias só foi possível graças a essas boas parcerias, né? E graças também aí a você que nos prestigiou durante todos esses dias. Eu vou fazer uma breve lembrança do que aconteceu aí nos dias anteriores, né? No primeiro dia da nossa mesa redonda, foi falado sobre o que é o transtorno do espectro autista e como pode ser constituído o seu tratamento. Isso na quarta-feira. Ontem nós tivemos aqui palestras sobre avanços e direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. E hoje, encerrando, né, a nossa mesa redonda, com imenso prazer, a gente trabalha uma temática muito importante, principalmente nesse período de pandemia. Tempos de pandemia e reclusão. A família cuidadora da pessoa com transtorno do espectro autista. Como vai? Né? E para isso, nós trouxemos aqui alguns convidados muito ilustres que vão falar um pouquinho dessa questão emocional, né? Cuidando de quem cuida. Para isso, nós temos aqui a Joanicele Brito, né? Os nossos agradecimentos. A Joanicele, ela é psicóloga, é especialista em autismo e abordagem lúdico-responsiva, baseado no programa Sunrise e desenvolvimento de habilidades socioemocionais em crianças. Atualmente, a Joanicele é coordenadora e criadora do projeto Autismo e Família, apoio emocional e psicológico a famílias de pessoas com autismo, em parceria com o MOAB, né? MOAB também esteve conosco desde a nossa primeira mesa redonda, que é o Movimento Orgulho do Autista Brasil. Temos também a participação da Mariana Ducati Oriquini de Almeida. A Mariana, ela é psicóloga, mestre e doutora em ciências. Atualmente, ela é psicóloga no Hospital São Judas Tadeu, aqui de Barretos. É também coordenadora do curso de psicologia da Faculdade de Barretos e coordenadora do curso de especialização em psicologia da saúde hospitalar da FACISM. Também temos a Beatriz Lustosa, que é nutricionista, né? Mestra em fisiopatologia em clínica médica, especialista em nutrição oncológica, especialista em fisiologia do exercício, pós-graduada em fitoterapia, pós-graduada em nutrição esportiva e é docente do curso de nutrição da Faculdade de Barretos. É docente também da pós-graduação do curso de nutrição da Faculdade de Barretos. Nós gostaríamos de agradecer a participação de todos vocês, de todos os parceiros envolvidos, da AMA, né, da diretoria da AMA, representada aqui hoje pela Sandra Tadini, que também esteve muito próximo da gente durante todo o evento. E para começar essa temática de hoje, falando em cuidados, né? Cuidando de quem cuida. Nosso agradecimento, Joanicele, pela sua presença, e gostaríamos que você começasse a falar um pouco sobre essa temática tão atual e tão importante aí para o pessoal. Muito obrigada. Boa noite, eu que agradeço sempre, né, essa parceria que já tem algum tempo, que a gente está aí. A Sandra já é minha amiga de longa data, vi o filho dela pequenininho, né, o Luca pequenininho, então assim, e só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui de novo com a faculdade. Eu já estive em Barretos, né, parceria com a faculdade, então assim, e sempre para falar desse tema que é tão importante para a gente, que é o transtorno do espectro autista. Esse evento de vocês foi fantástico, eu acompanhei um pouco, né, tudo que aconteceu, então assim,
parabéns, de antemão já parabéns para todo mundo que está envolvido e muito obrigada pelo convite. E como você falou, hoje eu vou falar de cuidando de quem cuida, né? Como você falou, é algo tão atual, é algo de sempre. Por quê? Porque a gente sempre se preocupou com a pessoa com autismo, com a pessoa no TEA, né? Então é aquela história assim, eu descubro que meu filho está dentro do espectro, eu vou procurar as terapias, aí eu saio correndo. Normalmente o que acontece? A gente tem na família, descobrimos, né? Temos a suspeita, vamos avaliar, enfim. E aí, assim, quando a gente passa, né, a saber qual é o norte que a gente vai tomar, porque isso é uma coisa que tem que ficar sempre clara, que eu sempre falo para todo mundo. Gente, diagnóstico não é o fim, ele é apenas um meio, ele é apenas um norte para saber por onde a gente vai caminhar, né? E a gente já sabe que autismo é uma neurodiversidade, então a gente não vê como doença, não tem cura. É uma neurodiversidade que traz morbidades junto, e aí a partir daí a gente tem que cuidar de todo um sistema, né, daquela pessoa. Só que esse sistema também envolve uma família. E quando a gente fala que envolve essa família, muitas vezes por vezes, isso é um pouco esquecido. Então, como é que funciona normalmente? Um dos cônjuges, um dos pais para de trabalhar e assume todas as milhões de terapias que a criança tem, porque assim, eu vejo crianças que fazem terapia assim, que eu falo assim, gente, como é que vocês aguentam? Como é que a mãe aguenta dirigir para cima e para baixo? Como é que essa criança aguenta ir para cima e para baixo para 1 milhão de terapias? Né? Então, assim, aí fica essa pessoa cuidando da criança, cuidando da pessoa, o outro tem que trabalhar o dobro, o triplo, para conseguir manter não só a família, quanto as terapias, né? Quanto esse novo mundo, esse novo universo que se abre. Junto a isso, a gente pode ter um irmão, a gente pode ter uma irmã, que é algo também que para mim, assim, sempre foi muito... Eu sempre me preocupei muito com os irmãos dos meus pacientes. Por quê? Porque, gente, imagina, a gente que é adulto e tudo mais, a gente tem que conviver com isso, a gente tem que aceitar, a gente tem a nossa fase de luto. Imagine uma criança, um adolescente que não necessariamente conhece, entende, ou enfim, né? Então, o que acontece? E aí a gente tem essa família toda transformada da noite para o dia, né? Isso é muito pontual. Da noite para o dia, você se descobre num mundo onde você vai ter que mudar toda a sua rotina, mudar tudo. E aí se começa essa trajetória de vamos fazer as terapias, vamos tentar buscar quais são as potencialidades dessa pessoa, conseguir vencer os desafios que essa pessoa tem, né? E a partir daí, o que acontece? Essa família passa a se dedicar a isso e essa é uma vida. E muitas vezes o que eu vejo, o motivo da gente ter criado a parceria lá com a Moab, do projeto, né, do Autismo e Família, foi perceber o quê? Que as famílias estavam sendo devastadas pelo autismo. Literalmente seria isso. Por quê? Porque o pai, vamos colocar aqui, nem sempre é assim, mas normalmente, não, a mãe fica com a criança, que a mãe tem mais, né? E o pai vai trabalhar. Então, essa mãe se cansa de correr para cima e para baixo com terapia e faz comida de menino e cuida do outro e não sei o quê. E esse pai tem que trabalhar muito para conseguir suprir as necessidades financeiras que tudo isso, né, propõe, né? Se propõe quando você quer fazer uma terapia tudo certinho. Então, aí o que a gente tem? 2 pais cansados. Quando chega, a mãe está cansada e vai falar de todas as terapias. O pai já está cansado do trabalho. E aí eles começam a viver num universo puramente TEA. Puramente dentro... Eu brinco, eu falo assim, gente, vocês estão dentro do transtorno também, vamos parar. Vamos respirar um pouquinho. E não tem tempo para respirar. Entendeu? Então, assim, a pessoa passa... muitos casais que eu conheço, a gente perde essa vida de casal. Né? E eu sempre falo, peraí, a gente precisa disso. A gente precisa se cuidar também. Eu, enquanto cuidadora, eu preciso me cuidar. Se eu não estiver bem, o meu filho não vai estar bem. Se você não estiver bem, ele vai reagir a isso. Ele sente. Né? A gente sabe disso. Quem tem criança sabe. Principalmente as pessoas no TEA. Eles são muito sensíveis. Então, o que a gente tem? A gente tem uma família que se desorganizou totalmente por conta dessa descoberta, desse diagnóstico. Ok, entramos numa rotina, então a gente já tem esse universo. Aí a gente chega nessa bendita dessa pandemia.
Vem a pandemia que o menininho estava... Eu falo assim, gente, as crianças estavam tudo entrando na rotininha, aí vem março e derruba todo mundo. E aí, se para a gente foi difícil, para mim foi difícil falar que da noite para o dia eu não posso sair de casa, imagina para uma pessoa dentro do espectro. Imagina para uma criança que ainda não entende necessariamente isso. Então, assim, da noite para o dia, o que eu falava para ele fazer de rotina, eu tirei ele daí. E mais do que isso, eu enfiei ele dentro de uma casa, dentro de um apartamento, com todo mundo junto. Porque a gente sabe a vida corrida que a gente tem, né? A gente sabe que a gente tem uma vida corrida onde sai de manhã para trabalhar, volta de noite, muitas vezes só se encontram à noite, se encontram numa hora de café da manhã, numa hora de almoço, as crianças vão para a escola, e aí, de repente, está todo mundo enfurnado dentro e angustiado, né? Então, assim, essa pandemia, ela causou grandes estragos e muitos desafios, né, para essas famílias que têm pessoas no espectro, tá? E quando a gente fala cuidando de quem cuida, é a gente pensar que o quê? A gente precisa ajudar, não, eu preciso me preocupar não só com o meu paciente, mas com todo o universo que ele vive. Isso faz total diferença na terapia, isso faz total diferença na vida e no desenvolvimento dessa pessoa, dessa criança, desse adolescente, né? E isso independe de ser leve, severo, moderado, independe de onde essa pessoa está no espectro, né? Então, a partir daí a gente vai pensar, então eu vou tirar um pouquinho essa questão, a pessoa com TEA, e vou pegar a família dela. Então agora eu tenho pais que estão angustiados, que estão estressados. Muitos pais viraram para mim e falaram assim, se eu pegar esse negócio, se a gente os dois pegar esse negócio, o que vai ser dessa criança? Por quê? Porque a gente tem mais uma outra questão. A sociedade, muitas vezes, ela nos ignora, ela não falar que ela é má é algo muito pesado, mas assim, muitos não respeitam, a empatia é algo que a gente tenta aí o tempo inteiro bater, construir, e não é uma coisa que a gente tem fácil. A gente sabe, quem tem pessoas dentro do espectro, quem conhece pessoas dentro do espectro, sabe o quão difícil é conviver com a sociedade, conviver com os próprios parentes. Muitas vezes os parentes não aceitam, e aí isolam essa família a partir do diagnóstico, a partir do que vê que a criança, ele é diferente. Aí começam a ignorar, começam a não chamar para eventos. Então, isso aí já causa um dano muito grande nessa família. E nesse tempo de pandemia, o negócio piora, né? Então, o que eu tenho visto? O que eu tenho recebido? Eu tenho recebido famílias estressadas, pais, mães. Eu estava outro dia conversando com o Fernando Cota, que é o presidente da Moab, né, do Moab, e a gente estava falando justamente sobre isso, como está difícil, as pessoas estão entrando em depressão, as pessoas estão atentando contra a vida por conta de tudo isso que a gente está vivendo. Então, assim, cuidando de quem cuida, gente, eu sempre falo, peça socorro, sabe? Não tenha vergonha. Eu sempre falo para todas as pessoas que eu conheço, para pessoas que estão no espectro, peça socorro, não é vergonha. Dizer que eu não estou... E tudo bem você não dá conta. Eu sou um ser humano. Eu preciso estar bem para cuidar da minha criança, mas vai ter um dia que eu não vou estar bem. E tudo bem. Eu não sou uma máquina, né? Então, eu sempre falo isso com esses pais. Por favor, peçam socorro. Por favor, fala, hoje eu não dou conta. Me dá 5 minutos. Né? Eu tenho famílias que falam assim, Jô, enquanto você está na terapia, eu vou ali descansar, que é o momento que eu tenho. Por quê? Porque não tem mais ninguém para ajudar. Né? Então, assim, quando a gente criou o projeto, quando a gente pensou, a gente criou realmente pensando nisso, a gente precisa ajudar essas pessoas. A gente precisa... Por quê? Porque eu sempre falo para os pais, cara, a gente tem que entender que a gente entra nesse universo e é como a questão do avião, máscaras cairão sobre sua cabeça. Se você não colocar antes em você, você não salva ninguém. Então, eu sempre falo para as mães, eu sei que é difícil, eu sei que nem sempre é fácil você entender isso. Você entender que o que? Não, peraí, eu preciso dar um pouco, me preocupar um pouco comigo, porque mãe, pai, eles querem o melhor para os filhos, né? Então, assim, muitas vezes eles literalmente se negligenciam para dar o melhor para os filhos. Só que, às vezes, quando a gente pensa um pouquinho na gente, se eu estou bem, meu filho vai estar bem.
entendeu? Meu filho vai estar mais aberto a um monte. Se eu estiver tranquila, ele também vai estar tranquilo. Se eu estiver ansiosa, provavelmente ele vai me imitar, ele vai entrar numa ansiedade também. E isso não é porque ele quer, é porque é algo natural, né? Então, assim, hoje eu falo sempre para as famílias, gente, vocês precisam se cuidar, vocês precisam de um tempo para vocês precisam de um tempo para o casal, um tempo para o filho. Então, assim, não, Jô, mas eu não consigo, eu não tenho com quem deixar o fulaninho. Ok, vamos tentar ver como é que a gente vai fazer. Vamos, não, o pai hoje fica com o fulaninho e a mãe sai com a irmã, com o irmão. No outro dia a gente faz isso o contrário. Para quê? Para a gente criar memórias positivas nesses irmãos também. Porque eu vejo muitas vezes alguns irmãos abrirem mão de tudo. Não, é porque meu irmão precisa mais. E aí, lá na frente, a gente tem crianças, adolescentes, adultos, com um monte de questões emocionais para resolver. Né? E não porque eles queiram, não porque os pais... Não, é o que a gente fala, é o barco andando. É o que a mãe uma vez me falou, ela, Jô, mas é o barco está navegando aí. E é assim que a gente pode ir. Eu falei, sim, mas concorda que a gente pode pegar um pouco de leveza nessa vida? Concorda que a gente pode criar coisas para tornar tudo mais leve? Então, pensando nessa questão de pandemia, pensando nessa questão desse momento que a gente está vivendo, onde a gente está todo mundo em lockdown e trancafiado, e nessa angústia de a gente vai... como eu estava falando esses dias, até ri muito com uma amiga que ela falou assim, a gente vai viver, a gente vai morrer, é igual o bonequinho da Era do Gelo. Um dia está tudo bem, outro dia já está todo mundo, fecha, abre. Então a gente fica... muita gente perdeu emprego, gente. Então, são várias coisas, e além disso, eu tenho a minha família, eu tenho minha pessoa dentro do espectro. E aí vem todas as angústias que eu já citei aqui, como, por exemplo, se acontecer alguma coisa comigo, o que vai ser dos meus filhos? Aqui em Brasília, a gente tem muito essa questão, porque a gente tem muita gente de fora. Então, eu conheço várias famílias que só são eles, que não tem outros pares de parentes aqui, né? E que ficaram realmente muito angustiados com isso. Outros que o quê? Que levavam para terapia, que tinham uma rotina e de repente essa criança saiu da rotina e se desorganizou totalmente, né? Não teve quem não se desorganizasse. E aí a gente tem que começar a pensar em como que eu vou organizar não só essa criança, mas como que eu vou organizar essa família, né? E aí eu sempre falo, gente, vamos pensar em dicas aqui. Faça terapia, tira um tempo para você. Mas eu não tenho... meu lado financeiro não está bom para fazer uma terapia. Gente, a gente tem terapias em várias faculdades. Todas as faculdades a gente tem clínicas de escola. Mas eu também não quero, não sei o quê. Cara, tenta achar um amigo para você conversar. Se você não pode ou não quer fazer a terapia em si, tire um momento para você. Tire um momento para fazer um... Eu tenho uma família que eu falei para a mãe que ela não queria, não sei o quê. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, começa a escrever um diário. Lá na frente você vai ler. Então, assim, foi algo que está sendo enriquecedor para ela. Por quê? Porque ela começou a escrever e ela até estava falando para mim, Jô, eu estava lendo, no começo eu só escrevia problemas, foi ficando leve, e hoje eu estou levando a coisa mais leve. Não vou dizer que tá ótimo. Não tá. E não tá para ninguém, né? Então, pedir, volto a falar, peçam ajuda. A gente estava falando numa live terça-feira com a Vivi, que esteve aqui com a gente, né, ontem, com o Fernando, que é o presidente do Moab, a gente estava os três conversando, né, sobre o Moab, sobre autismo, sobre essa questão, né, que a gente está vivendo na pandemia. E ficou claro, o Fernando falou, a Vivi falou, e batemos nessa tecla de peçam ajuda. Criem, outra questão, outra dica de ouro, criem memórias positivas. A gente está num momento muito trash, então criem memórias positivas, criem uma rotina diferenciada. Jô, mas eu tenho que fazer comida. Se o seu filho consegue, pede para ele te ajudar. E quando eu falo se o seu filho consegue, não estou dizendo, não, olha só, eu vou julgar se ele consegue ou não. Não, tenta. Eu tenho pais que falam assim para mim, como você conseguiu fazer isso com ele? Eu falei, cara, eu insisti, eu tentei. Eu acreditei nele.
Eu tenho que acreditar. Ele tem potencialidades incríveis. Então, assim, por que eu não posso acreditar? Vou lá, eu vou tentar. Ah, mas ele não consegue. Ok, tudo. Aí eu brinco também que eu falo assim, gente, tudo é terapia. Né? Eu sempre falo para os pais, tudo é terapia. Se a criança for varrer, motricidade. E faça disso uma brincadeira. Ah, não, vamos fazer um bolo. Ah, eu vou conseguir fazer nessa receita de bolo. Eu tenho tanta coisa que eu posso trabalhar. Eu posso trabalhar motricidade, eu posso trabalhar tônus, eu posso trabalhar leitura, escrita, regras, quantidades. Olha o universo que vira um simples bolo, que a gente joga lá na batedeira. Mas eu posso transformar isso em algo. E, mais do que isso, eu posso transformar isso em uma memória positiva para toda a família. Né? Então, assim, ter um olhar diferenciado também para esse irmão, para essa irmã que está lá junto. Porque muitas das vezes eles se tornam autossuficientes. Mas o autossuficiente hoje pode me acarretar em questões emocionais, psicológicas amanhã, e aí, o que a gente faz? O que a gente... E vai para terapia, ou acontecem coisas que eu já vi que, enfim, que não são legais. Né? Vamos colocar assim. Então, assim, cuidem-se, cuidando de quem cuida, peça socorro. A gente tem a Moab, né? O Moab, a gente tem esse projeto, a gente tem parcerias, né? A gente tem aí as faculdades, tem a Faculdade de Barreto, tem aqui, todo o Brasil a gente tem faculdades com clínica escola. Toda faculdade tem sua clínica escola. Então, assim, dá para pedir essa ajuda, né? A gente também tem grupos. Hoje a vida é tecnológica, né? A gente é até obrigado a ficar na tecnologia. Então, por que não? Tem tantos grupos no Facebook, tem grupo em WhatsApp, entra, vai, conversa, pede ajuda. Alguém vai te responder, alguém vai te ajudar. E de antemão, cuide-se. É autocuidado, é saúde mental. Você tem que se cuidar, você tem que estar bem, porque se você tiver alguma coisa, se você cair numa depressão, se você tiver uma crise de ansiedade, você não vai conseguir cuidar dessa criança. Você não vai conseguir cuidar da sua pessoa. Então, máscaras cairão sobre sua cabeça. Coloca primeiro em você para poder ajudar o outro. E não porque você é egoísta, mas sim porque preciso. Senão, vai embora todo mundo. Né? Então, assim, sempre deixo sempre isso claro. Façam coisas que te agradem. Eu estava rindo com uma amiga, com a mãe de uma paciente, porque ela criou um jardim e a criancinha fazendo junto, tudo bem que ele arrancava as plantas enquanto ela plantava. Mas ele estava ajudando. Eu brincava com ela que eu falava assim, atrapalhando ou ajudando, o importante é participar. Aí ela começava a rir, ela, Jo, não é possível, não sei o quê. E assim, e hoje o jardim dela tá lá lindo. E é o que ela falou, ela, Jo, isso aqui é minha saúde mental. Eu começo a me estressar, eu venho para cá aguar a planta. E ele já sabe, ele vem junto. E ele começa a brincar no meio das plantas. Então, olha só, tá funcionando para algo interessante. E eu tô falando de um ele de 25 anos. Eu não tô falando de uma criancinha, eu tô falando de um adulto que está dentro do espectro, que está mais para a banda do severo. Então, assim, são muitas questões que envolvem e muitas coisas que, assim, quando a gente... É o que eu falei, vamos trazer leveza, vamos trazer... tentar olhar por um olhar um pouco mais brando, um olhar mais empático, né? Eu falo, a gente estava falando também, eu conversando com o Fernando, que a gente precisa começar a fazer uns cafés virtuais, que é o quê? Que a gente reunia algumas mães, porque sempre tem, né? A gente sempre precisa, o Moab, ele tem, aqui em Brasília, a gente consegue fazer o desabafo orgulho autista, desabafo autista, que é o quê? Que são famílias. Então, assim, agora está online, fica um pouquinho mais complexo, mas quando se reúne, você vê assim, e você começa a ver que o quê? Caramba, o que acontece comigo acontece com o outro. E não comparando, mas sim percebendo que, cara, você não está só. Tem um monte de gente igual você. E vamos nos ajudar. Outro dia eu estava num grupo que justamente aconteceu isso, né? Das mães de uma perguntar uma coisa, daqui a pouco virou uma corrente do bem, que eu falei assim, gente, coisa legal. Deixa eu printar isso tudo aqui. Então, assim, gente, procurem ajuda, não tenham vergonha de pedir ajuda, não tenham vergonha de querer, de se colocar como alguém que está precisando de ajuda. Ninguém é robô, ninguém é máquina. Né? Somos humanos e
Tudo bem um dia que eu não conseguir fazer alguma coisa, amanhã eu vou tentar. Tudo bem hoje eu querer ficar de pijama, amanhã eu limpo a casa. A casa não precisa ser limpa todo dia. Vamos para o básico, né? Então, assim, eu acho que é isso. Meu tempo aqui já deu, mas volto a falar, cuidem-se, por favor, que a gente precisa, né? Suas crianças, suas pessoas precisam de vocês. E eu acho que é isso, acho que, né, o recado é esse. E acho que depois tem perguntas, né, Rose? Então tá bom, gente, muito obrigado aí pelo tempo, acho que eu passei um pouquinho o tempo, mas se deixar eu falo a noite inteira. Então, muito, muito obrigada. Nós que agradecemos, realmente o tempo, infelizmente, é muito cruel, né? E hoje nós temos 3 pessoas aí com temas interessantíssimos. Eu achei interessante que o que a Joanicelli traz, se você que está assistindo aí, dá uma verificada se isso também não serve para todos nós, não só para a família de alguém que tem o transtorno do espectro autista, né? Pedir socorro, não se sentir culpa por às vezes estar se sentindo vulnerável, se cuidar, faça terapia, escreva sobre isso, aproveite as oportunidades e seja criativo. Gente, são dicas que servem para todas as famílias, né, em todos os momentos. Quero aproveitar, e já que estamos falando em apoio, né, agradecer os nossos apoiadores, né, a Faculdade de Medicina, a FACISB, a AMA, que é a Associação de Amigos do Autista de Barretos, a Faculdade de Barretos, o MOAB, o Movimento do Orgulho Autista de Brasília, a OAB, né, através da 7ª subseção de Barretos, e também dar um recadinho para você que fez a sua inscrição pelo site da FACISB. Para você ter direito ao seu certificado, nós precisamos confirmar a sua presença. Então, aí no espaço de comentários, escreva o seu nome completo, porque é dessa forma que nós vamos registrar a sua presença, tá? E lembrando que no final, né, das 3 apresentações, nós teremos um espaço aberto para vocês fazerem perguntas. Então, se quiserem, desde já, colocarem algumas perguntas referentes ao que já está sendo falado, fique muito à vontade. E falando em parceria, né? Nós, quando pensamos nesse programa, a gente pensou muito na questão de pós-evento, pós-mesa redonda. O que esse evento poderia deixar de ação concreta para as famílias, para as pessoas que estão precisando aí de um apoio e trabalhando junto com as pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Nesse sentido, tem uma parceria extremamente interessante, que aí eu vou pedir para a Mariana, por favor, falar um pouco dessa parceria, uma vez que a Faculdade Barretos é o grande parceiro nosso em relação a isso. Muito obrigada, Mariana. Boa noite, Rose, eu que agradeço a parceria aí, juntamente com a FACISB, né, você, a Roberta, e com a Sandra, né, essa parceria que a gente tem junto ao AMA. Posso projetar as minhas informações, Rose? Então, vamos lá. Projetei, se tiver algum problema, vocês sinalizam, tá bom? Eu acho que quando a Rose me mandou uma mensagem, né, em nome da Sandra e da Roberta, e a gente marcou esse encontro para falar dessa proposta delas, eu achei algo extremamente fantástico, né? Porque muitas vezes a gente sai de um evento motivado, mas a gente acaba sendo engolido pelas demandas do dia a dia. E aí tudo aquilo que a gente ouviu, que nos modificou, acabam ficando num espacinho que a gente não dá muita atenção. E aí a proposta delas foi o seguinte: vamos tentar fazer com que as marcas do evento permaneçam. E para que isso aconteça, a gente tem que pensar em alguma possibilidade de apoio. E aí é dessa forma que a Faculdade Barretos entra, né, por meio do Centro de Atendimento à Comunidade, o CEAC, e eu vou contar um pouquinho para vocês como que funciona o CEAC. O nosso centro, ele engloba 3 grandes áreas, né? O núcleo de práticas jurídicas,
a clínica de atendimento nutricional e a clínica escola de psicologia. Nesse momento eu vou falar um pouquinho para vocês da clínica escola de psicologia, mas eu já deixo aí como conhecimento que nós temos essas 3 possibilidades de serviço à comunidade, né? Então, havendo demandas, né, necessidades de apoio jurídicas ou nutricionais, a Faculdade Barretos tem também essa oferta de auxílio à comunidade. Cada clínica tem o seu horário específico de funcionamento, mas de uma forma geral, o SEAC funciona das 8h30 às 17h30 da tarde. E para o SEAC, eu vou passar um telefone específico da psicologia daqui a pouco, mas para o SEAC, o telefone que vocês têm contato é esse disponível no slide, o ramal 225. Falando especificamente da clínica de psicologia, a nossa clínica ela tem como objetivo oferecer suporte psicológico à comunidade. Né? À medida que a Joanicelli foi falando, eu fui pensando em várias coisas, e uma delas é como que quando uma mãe e um pai nasce junto a preocupação. Né? E eu acho que essa preocupação segue o pai e a mãe junto em todos os momentos. E aí esse pai e essa mãe não descansam. Né? E é por isso que esses pais precisam de algum tipo de suporte. E aí a Joanicelli falou de terapias, e a psicoterapia é uma das possibilidades, né? E é a oportunidade em que não só os pais e mães, mas que nós temos para olhar para os nossos sentimentos, para olhar para os nossos comportamentos, para ponderar aquilo que nos angustia e pensar em estratégias de resolução de problemas. E a clínica escola vem, por meio dos atendimentos psicológicos, vem com esse suporte, né, de acolher as demandas emocionais e auxiliar no enfrentamento, em possibilidades de resoluções de problemas. Atualmente, os nossos atendimentos são presenciais ou online, a depender ali da demanda do nosso cliente. Mas no presencial nós seguimos todas as recomendações emitidas pela OMS, pelo Ministério da Saúde, pela Prefeitura de Barretos, e nós realizamos, a princípio, apenas atendimentos individuais no presencial, por conta da pandemia, mas atendimentos de grupo online, eles são viáveis. E aí, né, apresentando um pouquinho da clínica para vocês, hoje o funcionamento da clínica escola é no período da tarde até às 19 horas, todos os dias, e a gente atende todas as populações e todas as demandas. Mas a gente quer usar essa noite para chamar a atenção para um grupo especial, né, que é o grupo de pais. Né? Essa frase do Duarte e Faria, acho que pontua algo que é muito importante. Né? Eles falam que a família é responsável pela sobrevivência física e psíquica dos seus filhos, constituindo assim o primeiro grupo de mediação do indivíduo e da sociedade. E isso exige dos pais ou dos responsáveis uma demanda de trabalho muito significativa, né? Porque não é promover só casa e alimento, é promover um cuidado emocional, é promover um cuidado social, é pensar na melhor alimentação para essa criança, e a Beatriz vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. E aí tudo isso demanda muitos cuidados, e às vezes a gente acaba esquecendo de olhar para nós mesmos, né? A gente entra nesse papel de cuidador, e como a Joanicelli falou, ali na casa, um cuida e o outro precisa sair para trabalhar, e a gente acaba esquecendo de olhar para os nossos próprios sentimentos. Então, esse momento do evento é uma pausa para chamá-los, né, para chamar as famílias para um cuidar de si mesmo. Então, o que esse evento propõe para o depois é esse cuidado de quem cuida. E aí, para isso, a gente disponibiliza aqui as nossas formas de contato para a Clínica Escola de Psicologia.
A AMA tem uma parceria com a Faculdade Barretos, né? Então, os pais cujos filhos estão na AMA, se quiserem, se precisarem de um atendimento nosso, pode entrar em contato direto com a AMA e eles nos encaminham os nomes de vocês com os telefones e nós entraremos em contato. Mas aqueles pais que ainda não têm esse vínculo, pode entrar em contato direto com a gente, né? Então, eu estou disponibilizando aí o nosso WhatsApp institucional e o nosso e-mail. Você pode entrar em contato por meio desses dois meios e só informa para a gente o seu nome completo, a sua idade e o seu telefone, né, para que a gente possa retornar essa ligação e fazer um agendamento. Eu acho que ao longo do ano, né, a gente tem alguns eventos que nos lembram de olhar para a nossa saúde mental, né? O Janeiro Branco faz isso pela gente, posteriormente o Setembro Amarelo também fala, olha, vamos olhar um pouquinho para os nossos sentimentos, mas, de uma forma geral, não é um hábito a gente se cuidar, a gente olhar para os nossos sentimentos, para as nossas necessidades, porque muitas vezes nós estamos ali cuidando do outro. Então, a gente queria convidar vocês, né, a FACISB, a AME, a Faculdade Barretos, para que nesse momento dê uma pausa, olhe para si mesmo, anote esses telefones e entre em contato com a gente, para que a gente agende um atendimento psicológico para oferecer esse suporte. A gente fica à disposição, a gente agradece a parceria que a gente tem com ambas as instituições e a gente, precisando, a gente vai alinhando as demandas. Rosa, eu não te ouço. Muito obrigada, Mariana, por essa exposição. E percebem que agora você, família, que de repente está aí pensando, né, mas eu não tenho condição de estar fazendo, de estar procurando um atendimento terapêutico, tá? Entra em contato, procura ajuda, né? Pede socorro e e esse atendimento, ele é totalmente gratuito, né? Reforçando isso, os pais cujos filhos já estão assistidos pela AMA poderão ser encaminhados pela própria AMA. Mas você que de repente não tem aí o seu filho assistido por essa instituição, você também pode participar e fazer parte desse benefício. Ligue então, o número é do DDD 17 98121 0083 e você terá todo esse acompanhamento gratuitamente oferecido por uma instituição de renome, tá? E esse atendimento psicológico para você também se cuidar, para poder cuidar melhor aí da sua família, tá bom? Muito obrigada. Só relembrando, gente, podem já começar a fazer as perguntas, tá? Aí no item de comentários. E agora, ainda a família que está lá, né, agora em casa, o filho, a pessoa não está mais na instituição, em relação à nutrição, como que eu posso melhorar esse quesito para a minha família? Nesse sentido, né, assim, com muito dó, porque o tempo realmente é cruel, a gente tem 20 minutinhos, né? A Beatriz Lustosa, ela vai nos apresentar um pouco essa ligação entre intestino e cérebro, né? Algumas proteínas e a influência da microbiota em toda essa relação nutricional. Beatriz, muito obrigada pela sua participação, tá? Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite. É um prazer estar aqui, fazer parte, né, dessa live tão importante, desse projeto incrível de vocês. Eu sou mãe também e imagino a preocupação, né, desses pais, ainda mais neste momento de pandemia, em que muitas crianças têm desenvolvido transtornos de ansiedade, de compulsão alimentar, e saíram muito da sua rotina, né, não estão indo à escola, não vêm os amiguinhos, mudaram as atividades, e fatalmente, às vezes, um dos poucos prazeres aí que restam para essas crianças, até os pais também se adaptarem a essa nova rotina e se reinventarem, é comer, né? E geralmente a gente não vai oferecer aí uma salada de fruta, muitas vezes a gente vai oferecer
algumas guloseimas, né? Bom, mas hoje eu quero falar um pouquinho, eu vou ser um pouquinho mais específica, mas vou tentar falar de forma simples. A gente tem alguns fatores que interferem, né? Isso também foi abordado ao longo desses dias, que interferem aí no transtorno do espectro autista, né? Então, alguns fatores genéticos, a gente tem aí algumas doenças autoimunes, a gente tem alguns polimorfismos, que são mutações genéticas que podem acontecer durante a formação, durante a gestação, né, desse bebezinho. Enfim, a gente tem algumas influências do nosso estilo de vida, se a gente é sedentário, se a gente é ativo, quais as preferências alimentares, a forma de preparar os alimentos, e alguns patógenos, né, alguns agentes aí que podem colonizar o nosso organismo, também podem interferir com o prognóstico, com a evolução da doença em questão, e ainda o local onde a gente mora, né, as toxinas a que estamos expostos aí no nosso dia a dia, tá? Então, tentando aí simplificar, hoje a gente tem já na literatura muitos estudos clínicos, né, e também experimentais, analisando a microbiota, que é o quê? A colonização que mora dentro do nosso intestino. Então, a gente tem aproximadamente aí 1 quilo, às vezes um pouco mais, de bactéria no corpo da gente. E 80% delas moram no nosso intestino, ao longo do intestino todinho. Então, é bom que essas bactérias sejam boas, porque elas têm aí uma gama genômica, né, um código genético bem grande também, e elas influenciam o funcionamento do nosso organismo de muitas formas. Elas sinalizam constantemente um processo mais inflamatório ou não dentro do nosso organismo, tá? Agora, tentando fazer um link disso com o nosso hábito, a nossa cultura brasileira, né? Muita fartura, a gente tem muita variedade, mas ao mesmo tempo a gente tem aquela cultura do pão, do leite, né? A gente tem a cultura da carne, e a gente vive num capitalismo selvagem em que a prioridade é a produção, né? Eu preciso produzir, e é muito lucro, então eu preciso fazer alguns melhoramentos, eu preciso agregar, né, mais valor, preciso ter mais lucro, então às vezes eles lançam mão de algumas substâncias não tão bacanas para a qualidade do produto final que a gente vai consumir, né? Ao mesmo tempo, em contrapartida, existe um outro lado, né? Quando uma plantação toda é dizimada por uma praga, complicado, né? Então, é uma situação difícil, eu não estou aqui para defender um ou defender o outro, criticar, né? Precisamos todos nos alimentar, mas eu acredito muito que um mercado atenda a uma demanda. Então, quanto mais pessoas buscarem por alimentos mais naturais, né? Menos transgênicos, mais orgânicos, com menos compostos aí, aditivos, conservantes, quanto mais pessoas buscarem aqueles alimentos que a gente descasca mais e desembala menos, mais o mercado vai atender a nossa demanda e mais vai baratear o valor de tudo isso, porque além de ter um custo às vezes mais aumentado por se produzir menos quantidade, vende-se ali nesse produto uma ideologia, vende-se um conceito, né, do que é mais, do que tem mais qualidade. Então, isso também agrega valor, tá? Mas o que eu quero abordar aqui é que esse tipo de alimento, muitas vezes, que a gente desembala mais, que tem mais aditivos alimentares, que tem um tempo de prateleira maior, né, lá no supermercado, vai também modulando a nossa colonização intestinal, vai modulando esse perfil dessa bactéria que mora lá dentro do nosso organismo. E precisa existir um equilíbrio muito fino entre as cepas, entre os tipos dessas bactérias lá dentro do nosso corpo. Isso vai influenciar em coisas assim que às vezes a gente nem imagina. No nosso, às vezes, alergias de vias aéreas, na pele da gente, na nossa digestão, num perfil lipídico, às vezes a pessoa tem o colesterol alterado, a glicemia, e também
a gente pode aumentar a produção de algumas substâncias lá no nosso intestino e fazer uma comunicação intestino-cérebro, né? Essas substâncias se agregam ali em algumas célulazinhas do nosso sistema nervoso central, agridem algumas células e pioram o nosso prognóstico. Ou muitas das vezes, ainda num limbo, ainda numa área um pouco nebulosa, ainda precisa de mais estudo, pode até desencadear esse transtorno do espectro autista, tá? Então, enfim, esses produtos aí dessas bactérias, eles têm algumas afinidade com gordura, né? Então, o sistema nervoso central, ele é muito composto disso. Por isso que a gente também, ao mesmo tempo, pensa numa alimentação que vai favorecer a desintoxicação do organismo. Então, fornecer para esse filho, para esse, né, paciente querido aí que a gente vai cuidar, alimentos que contenham um potencial antioxidante maior, para a gente tentar neutralizar e eliminar as toxinas daquilo mesmo que a gente ingere. Ninguém vive numa bolha, né? Mas a gente pode tentar fazer algumas escolhas sábias. Por exemplo, arroz com feijão são alimentos industrializados, mas são alimentos ótimos, sensacionais, né? Então vale a pena a gente ingerir. Mas eu consigo tirar o agrotóxico do feijão? Não consigo. Mas eu consigo não tomar Coca-Cola? Consigo, né? Que é cheio de tranqueira. Então, assim, eu consigo tirar o antibiótico do frango? Não consigo. Mas eu consigo tentar comer um que tem um pouco menos de antibiótico, que já vem escrito hoje em dia em algumas embalagens, ou tentar comer um frango caipira, ou tentar fazer uma vez ou 2 vezes na semana, um dia sem carne, comer mais ovo, tentar comer o ovo caipira também, ou de galinha criada solta, porque todo mundo que fica aglomerado precisa de mais antibiótico, né? Então, algumas escolhas, assim, não só para quem tem o TEA, mas para todos nós, né? Vão trazer mais saúde, vão trazer mais benefício. Então, quando eu falo de não viver numa bolha, é isso. Eu posso fazer algumas escolhas, eu posso tentar usar de alguns cosméticos sem metais pesados, sem alumínio, ou sem alguns conservantes como parabeno, né? Metilparabeno, tentar minimizar algumas exposições do meu próprio organismo, né? Então, ver aquilo que é factível, aquilo que é viável para cada família, tentar colocar em prática. Por exemplo, devagarzinho eu posso tentar abrir mão das minhas panelas de alumínio e ir trocando por panelinhas de inox, que vão durar o resto da vida. Então, é um super investimento. Ou então, não vai ter como, Bia, não tenho condições financeiras. Não fica areando muita panela por dentro, não, ninguém vai ver, tá? Areia por fora, então, por dentro na areia, para não liberar mais alumínio nessa comida, certo? Então, assim, peixes, que às vezes tem essa contaminação aí por mercúrio. Vamos tentar, então, prestigiar os pequenos produtores da nossa região. De repente, tem um tanque ou tem alguma região de água corrente, né, em alguns rios, e, enfim, você conhece alguém que vai lá e busca o peixe. Eu sei que é mais fácil comprar no supermercado, mas lembra daquilo que eu disse, o mercado atende uma demanda. E nem sempre o que é mais fácil é o que é melhor, né? Então, é isso, assim, tentar colocar bastante alimento in natura, legume, se possível orgânico, folha, fruta, pensar no colorido, gorduras boas, né? Então, assim, as castanhas, um ômega 3 bom de qualidade para ajudar a desinflamar esse intestino, que muitas vezes vai ficar inflamado por essa desbiose, esse desequilíbrio das bactérias presentes ali, né? E uma das coisas que causa esse desequilíbrio é daquela questão do hábito que eu falei lá atrás, né? É sempre leite e pão. Então, meu café da manhã, fruta estraga, né? Então, fruta estraga. Então, a gente compra pão. Pão não estraga, dura bastante. Aí a gente come o pão, o leite de caixinha também dura horrores. Até se você esquece fora da geladeira, ele fica lá. É incrível isso, né? Aí a gente tem que ter alguns cuidados, né, com a qualidade daquilo que a gente vai comprar. Não é que não pode nunca mais comer pão nem tomar leite, mas existe hoje já algumas vacas, alguns tipos de produção de laticínios
em que não houve essa mutação da caseína, a tal da proteína do leite que é potencialmente alergênica, né? E quando a gente faz algumas sinalizações imunológicas importantes lá no nosso intestino, inflamando esse intestino, a gente também favorece para esse desequilíbrio da colonização, da microbiota intestinal. Ao mesmo tempo, a má digestão do glúten, que é uma proteína do trigo, do centeio, da cevada, ela mal digerida, né, uma das partes dela ali, esses dois, eles meio que viciam o nosso sistema nervoso central. Sabe? A gente fica sempre querendo deles, cada vez mais. Mas, ao mesmo tempo, eles continuam inflamando o nosso organismo e mexendo com a consistência das fezes. É muito comum o nosso paciente com o transtorno do espectro autista, seja o grau que for, ter problemas gastrointestinais, problemas de digestão, problemas para evacuar, muita azia, né? E esse desequilíbrio intestinal vai levando a outras coisas, porque o nosso intestino, Rose, ele tem assim uma importância, uma conversa muito grande com o nosso organismo na produção de neurotransmissores, para a gente se sentir bem, plenitude, não ter tanta compulsão. Então, quando a gente está nesse quadro de desbiose, ou até em fezes, né, enfesado, a gente pode desencadear mais irritabilidade, maior dificuldade ainda de se concentrar, o que agrava esse problema de dificuldade de aprendizado que eles têm para algumas áreas, né? Porque para outras são gênios, né? Então, assim, é muito importante a gente investir, não vou falar perder nem gastar, investir tempo na cozinha, no mercado, na quitanda. Cozinhar hoje em dia é prova de amor, sabe? Eu falo que é igual a gente viver aqui em tempos de WhatsApp, Instagram, quando a gente recebe uma ligação, é sensacional, né? Alguém ligou pra gente. Quando a gente recebe uma carta, um cartão. A mesma coisa. Quando a gente vai para a cozinha e prepara uma super refeição, coloca o filho, a filha junto, vem cá me ajudar, com que ele for capaz de te ajudar. Tirar o lixo, colocar a mesa, picar alguma coisa, guardar na geladeira, interagir para criar essa memória positiva, sensacional isso, né? Aí a alimentação fica melhor. Porque o nosso pacientinho com TEA, ele também tem dificuldade de experimentar alguns alimentos novos. Então a gente pode disfarçar isso na comida. Pode fazer um purê com alguma coisa que ele gosta e com alguma coisa que ele não gosta. Dificilmente ele vai perceber. Misturar ali no feijão, fazer uma sopa, um caldo, um super suco antioxidante. E oferecer para esse nosso paciente diariamente, mais de uma vez por dia, se possível, compostos prebióticos, ou seja, compostos que vão aumentar bactérias boas nesse intestino, para que a gente volte a reequilibrar essa microbiota, volte a favorecer essa digestão, e se precisar, uma suplementação específica, que daí a gente tem que analisar caso a caso, muitas vezes incluir até algumas enzimas digestivas, para auxiliar todo o processo gastrointestinal desse indivíduo e tentar, né, minimizar a exposição a essas toxinas, a esses xenobióticos, minimizar a ingestão de glúten, de caseína e ofertar outros vários alimentos que a gente tem, que às vezes a gente ignora ou esquece que eles existem por uma força do hábito, né? Então, acho que simplificando seria isso. Muito obrigada, Beatriz, fantástico. E, novamente, né, eu reforço, você que está participando dessa nossa rede, né, dessa nossa mesa redonda, lembrando que mesmo que eu não esteja nesse grupo de TEA, percebem que todas essas orientações, elas funcionam para todas as famílias, né? Quantas pessoas nesse período agora de pandemia não estão com compulsão alimentar, né? Trocar os alimentos, né? E aí, menos conservantes, e aí eu achei fantástica a dica, né? Procura mais alimento que descasca do que desembala, né? Muito obrigada, gente, fantástico. Muito obrigada mesmo, acrescentou muitíssimo, não só para os familiares de TEA, mas acredito que para todos aqui que estejam participando. E aí, nós já temos perguntas
a gente já tem comentários. Antes disso, novamente, só agradecendo aí os nossos parceiros, a FACISB, a AMA, a Faculdade Barretos, aqui muito bem representada pela Mariana e pela Beatriz, o Moab, super bem representado pela Joanicele, a AMA pela Sandra, que está aqui nos bastidores ajudando a essa nossa live acontecer, a OAB, também ao pessoal da Atlética, que está representado, né, a Atlética aqui da faculdade, também o pessoal do Centro Acadêmico, que também está representado aqui auxiliando a gente, professora Roberta e todo o pessoal da área de comunicação, né? É uma equipe realmente para a gente conseguir fazer essa transmissão para vocês, e claro, isso só é possível com você que nos está assistindo e com vocês que aceitaram o convite de estar aqui com a gente hoje. E aí a gente já tem aqui um comentário. Parabéns, doutora Beatriz, sobre as informações sobre o sistema gastrointestinal do autista, né? Então, já um elogio aí, né, às nossas palestrantes de hoje. A Adriana Queiroz, ela traz uma questão. A participação dos alunos do curso de pedagogia pela FISO, que estão aqui participando também através da disciplina de educação inclusiva, né? Agradecemos a oportunidade. Fazendo um lembrete, gente, todas essas 3 sessões que nós tivemos de palestras, elas serão transferidas para o YouTube. A intencionalidade é que também, através dessa plataforma, vocês consigam ter uma outra maneira de acessar, também, além do Facebook, essas nossas apresentações, tá bem? Comentário de Antônia Santa Rolim Moura. Acredito que se os pais também fizerem terapia para trabalhar a perda do filho saudável, será bem mais fácil, né? Comentário de Zuleika Frota. Quero dar os parabéns à doutora Mariana pela profissional que é e dizer que somos muito gratos pelo pai dela, doutor Alberto, que nos acompanha há 29 anos. Grande abraço a vocês. Obrigada, Zuleika, Antônia, Adriana, pela participação. E perguntas. Primeira pergunta para a Joanicele. Doutora Joanicele, sobre terapias coletivas. Elas funcionam ou precisam ser sempre individualizadas? Pronto, vamos lá. Então, gente, falando sobre essa questão de terapias coletivas, cada caso, a gente precisa entender que cada caso é um caso, cada um é único. E cada um está numa fase do desenvolvimento. Um dos desafios das nossas pessoas com autismo é a interação. Então, chega um momento que realmente é interessante que a gente faça terapias coletivas. Por quê? Porque eu preciso fazer com que seja confortável para essa pessoa interagir, né? Fora que a gente está falando de Brasil, o ideal, né, que a gente deseja é uma clínica grande, onde a criança tenha o espaço 1 para 1 dela, 1 para 1 com a psicóloga, 1 para 1 com a FISO, 1 para 1 com a TO, mas nem sempre isso é possível, né? A gente fala aqui, a gente está aqui com uma dos parceiros, é a AMA. A AMA, ela assim, eu conheci a AMA quando eu fui aí em Barretos, e assim, o tanto que a AMA já se transformou, e que ainda tem, e que lutou, né? Quantas vezes eu vi a Sandra, que está aí também, falar que não vai fechar, entendeu? Então, assim, é uma luta muito grande. E não só para manter aberta, como para manter funcionando, para manter os profissionais. E não adianta eu vir aqui e dizer, não, olha só, tem que ser individual e conseguir atender 5 pessoas, sendo que eu tenho 30 precisando. Então, o que a gente, enquanto profissional, a gente, enquanto instituições que atendem, né, pessoas dentro do espectro, a gente tenta descobrir o que é o melhor. Algumas vezes, uma terapia coletiva pode fazer total diferença, né? Por quê? Porque a gente vai conseguir ver coisas que talvez num consultório 1 para 1 a gente não perceba. Então, eu falo assim, tem o seu momento e tem o seu lugar. Eu não posso chegar numa instituição, olha, eu vou trabalhar na AMA aqui de Brasília
e chegar falando, olha só, eu só vou fazer terapia individual, tá, mas tem 30. Ok, eu consigo atender 5, consigo atender 10 por semana. E os outros 20? Como eu vou fazer essa escolha? Então, por que não fazer essa questão peraí, deixa eu ver qual é a situação, deixa eu ver como é que está funcionando, deixa eu ver quem já está, né, com desenvolvimento para a gente fazer algo no coletivo. Então, terapias coletivas também funcionam. Cada caso, volto a falar, cada caso é um caso. Mas, se é necessário, elas funcionam. Senão, a gente não perderia tempo fazendo, né? Então, assim, a questão é essa. Alguns casos a gente vai precisar fazer individual, antes de chegar na coletiva, né? Antes de estar interagindo, a gente precisa dessa interação. Então, assim, sim, terapias coletivas funcionam, e muitas vezes muito bem, né? A gente vê crianças se desenvolvendo, imitando os pares, isso faz total diferença. Acho que Ok, respondi. muito perfeito, muito obrigada. E aí, continuando nessa temática de terapia, a pergunta vai para a doutora Mariana, tá? A Faculdade Barretos, ela possui profissionais que podem auxiliar na busca do diagnóstico de TEA, né, transtorno do espectro autista, ou outros transtornos como neuropsicóloga? A gente tem, né, alguns estágios que são os estágios básicos, os estágios específicos. Um deles é o estágio de avaliação psicológica. É diferente de uma avaliação neuropsicológica, mas é uma avaliação que direciona esse perfil do paciente, né? Então, seria uma forma da gente auxiliar esse perfil psicológico da criança, do adulto, e encaminhar para um centro especializado quando necessário. Ok, muito obrigada. Beatriz, pergunta de Márcia Pinheiro. Podemos comer comida na banha de porco? É verdade que isso é melhor que o óleo? Essa pergunta é clássica, muito boa. Eu sempre respondo da mesma forma, depende de onde vem seu porquinho, tá? Como eu disse, a gordura ela tem afinidade pelas toxinas, alguns tipos de gordura, principalmente a saturada, né, de origem animal. E então, se esse porquinho fica lá preso dia e noite, comendo o tempo todo a ração de soja e milho, que também sofreu suas mutações, suas melhorias, né, que acaba sendo rico em ômega 6. Ômega 6 é um tipo de gordura muito importante, essencial para a nossa vida, mas de perfil pró-inflamatório, né? E, como eu disse, os bichinhos, quando eles ficam aglomerados, eles acabam precisando receber, né? Antibióticos e alguns outros cuidados, tá? Então, o ideal é, se você for lançar mão desse tipo de gordura, da banha de porco, tentar achar um caipira, né? Aqui em Barretos a gente ainda acha, em muitos lugares acham, né? E tudo dentro de uma logística, fazer uma boa combinação dos tipos de gordura que você vai utilizar na sua rotina, tá? Então, pode sim cozinhar com azeite de oliva extra virgem, até uns 0,5% de acidez, né? Você pode fazer algumas combinações dos tipos de gordura que você vai usar no seu dia a dia para poder introduzir aí a banha de porco. O excesso de gordura saturada na nossa alimentação pode inflamar o nosso organismo também bem rapidinho. E essa inflamação vai começar lá no intestino. Então, daí não vai favorecer, acho que, a saúde de ninguém, né? E principalmente do nosso paciente em questão. Perfeito, muito obrigada. Doutora Joanicelli, terapias em casa em tempos de pandemia. Você pode passar algumas sugestões? Legal, ótima pergunta. Vamos lá, gente, é como eu falei, tudo é terapêutico. E cada um é único,
cada um tem os seus desafios. Então, muitas vezes os pais me procuram e falam assim, Jô, meu filho não interage, ou meu filho não olha nos olhos. Então, vamos procurar atividades que proporcionem isso. Então, muitas vezes, meu filho não entende que não pode sair, né? Isso é questão de rotina, isso é questão da gente trabalhar a flexibilidade, trabalhar a previsibilidade. Então, eu falo, monte quadro de rotina, não só para sua criança, mas para toda a família. Foi até uma coisa engraçada, uma vez um pai pegou e falou assim, por que você mandou montar a rotina para todo mundo e não mandou para mim? Aí eu falei, então faz a tua. E aí tá lá na parede deles. Então, assim, a criança precisa trabalhar motricidade fina, motricidade grossa. Vai desenhar com ela, vai pintar com ela, monta nas paredes uma galeria de arte. Depois vocês já vão brincar de passear por essa galeria, contar sobre as obras de arte. Então, assim, olha o tanto de coisa que a gente vai construindo. Como eu falei, afazeres domésticos. Vamos ali, vamos brincar, como diz uma mãe, é a hora que eu me faço, por quê? Eu aposto quem termina de limpar primeiro. Aí as crianças competem e eu fico de juíza, né? Então, assim, dicas, tudo é terapêutico, tudo pode ser lúdico. Brinque com seu filho, crie memórias positivas, isso aí já é a principal terapia. Né? Que a gente vê muitos pais que falam assim, por que isso? Cara, senta e brinca. Mas eu não tenho tempo. 5 minutos, 10 minutos que vocês se juntem para brincar, que vocês, mas eu não tenho tempo porque eu estou fazendo comida. Torna isso um pouco lúdico, como a Bia falou, coloca ele no processo. Vai montar a mesa, vai tirar o lixo, vai cortar alguma coisa, se dependendo da idade da criança. Então, assim, são várias coisas que você pode estar fazendo no seu dia a dia e que são terapêuticas, gente, porque tudo é desenvolvimento. Eu brinco, eu tenho mãe que fala para mim assim, Jô, tudo tu vê desenvolvimento, tudo tu vê terapia. Eu falei, sim, mas é porque é. O varrer, eu estou fazendo um monte de coisa. O lavar uma louça, eu estou fazendo motricidade, é tônus, porque se eu pegar pesado, é um monte de coisa que acontece, né? Então, assim, a dica é sempre essa, pensa em tornar a coisa terapêutica, pensa em primeiro, se divertir e criar memórias positivas. Ponto. Isso aqui, você já vai conseguir construir no seu filho, na sua família, algo positivo. A gente vai ter algo positivo para quando for daqui a não sei quantos anos a gente lembrar desse momento que a gente passou, mas lembrar assim, nossa, a gente estava numa pandemia, mas foi tão legal aquele dia que a gente fez aquela comida junto, não foi? Então, assim, vamos lá, sabe? Vamos criar memórias positivas, vamos tornar as pequenas coisas lúdicas e divertidas. A gente está precisando disso, a gente está precisando dessa leveza. Acho que é isso. Qualquer coisa me chama lá no Instagram, que a gente vai conversando. Eu sempre falo, pode me perguntar, manda lá, manda no Facebook, no Instagram da vida, que a gente vai conversando. Me diz quais são os desafios da tua criança, que a gente vai conseguir criar alguma coisa. Muito obrigada. E essa dica, né, realmente acaba sendo para todas as famílias. E detalhe, gente, não custa, né? Você não precisa comprar, gastar dinheiro com brinquedo eletrônico quando você utiliza essa criatividade, né? E aí a pergunta, já que Mariana, psicóloga e também professora, a pergunta para você é: quais as dicas para as mães fazerem com seus filhos quando eles não se interessam pelas aulas online? Essa é uma pergunta pertinente, né? Nesse tempo e difícil de responder. Eu acho que é importante a gente entender qual é a idade da criança, qual é o tempo de exposição na frente do computador, quais são as metodologias que o professor está usando, né, para além de uma aula expositiva, e tentar articular alguns acordos com a criança. Né? Cada escola tem aí a tua agenda, então fica difícil dar uma resposta muito específica.
mas entre uma aula ou outra, se for possível fazer uma pausa, né? Então a criança ela levanta um pouquinho, ela brinca e ela volta. Talvez não são todas as escolas que dê essas pausas e sigam num ritmo mais contínuo, verificar se essas aulas estão sendo gravadas ou não. Para as aulas que estão sendo gravadas, né, como que você pode sentar com o teu filho depois, no caso das crianças menorzinhas, e ir fazendo essa aula junto, ou pelo menos parte dessa aula. Então, acho que o primeiro ponto é entender qual é aquilo que a escola está oferecendo em termos dessa aula online, dessa aula remota, e aí a gente pensar em estratégias de vincular essa aula com reforçadores, porque isso que é importante, né? A gente transformar esse momento em um momento que seja, de alguma forma, leve, prazeroso para a criança. Ok, muito obrigada. Beatriz, Yasmin Cardoso, ela tem duas perguntinhas para você, tá? Obrigada aí por todos vocês que estão contribuindo com as suas perguntas. E a pergunta da Yasmin, né? Na verdade, as perguntas da Yasmin por que o glúten propicia um vício no sistema nervoso? E ainda, por que a pessoa com TEA tem dificuldade da ingestão de alimentos novos? Ah, minha querida, minha aluna do coração. É assim, né? O glúten e a caseína mal digeridos, eles formam compostos como se fossem opioides. E os opioides, eles são viciantes do sistema nervoso central. Então, essa comunicação pode ser por nervo vagal, tá, Yasmin? Ou pelo próprio sistema endocannabinoide. Então, a gente vicia o nosso cérebro na sensação de quando a gente come esses alimentos. Tá? Na verdade, a gente pode viciar o cérebro, inclusive, em outras coisas, né? No próprio açúcar. Mas aí é uma questão mais dopaminérgica. Aquela relação de compensação. Mas cada vez mais você vai ter que comer mais do açúcar para ter a mesma sensação. Tá? Então, é por isso que a gente fala que é como se fosse uma droga, né? Que vicia esse organismo. Então, o processo de retirada não é fácil, de ir diminuindo, não é fácil. Então, eu sempre aconselho, né, gente, paciência. O que a gente mais tem que ter é paciência. Nutricionista, de um modo geral, a gente costuma ter pressa, porque a gente quer corrigir, acertar e melhorar tudo muito rápido. E, inclusive, às vezes o paciente também tem. O que você fizer, eu vou fazer, né, radical, dá água para o vinho. Mas nem sempre é assim, a gente vê como é difícil a mudança na vida, né? Então, água mole e pedra dura, vá tirando, vá reduzindo, deixa algumas refeições, depois você passa por lá um dia aqui, um outro dia ali. E se você for colocar o glúten, dê preferência sempre para aqueles de fermentação natural, pelo menos o glúten é mais tratado. Ele tem o peso molecular do tamanho da proteína reduzido, então é um pouquinho mais fácil da gente digerir. E você pode lançar mão das enzimas digestivas, de um suplemento de probiótico. Já existem cepas específicas que auxiliam nessa doença celíaca, ou mesmo no celíaco não clássico, ou até mesmo nessa hipersensibilidade à proteína, tá? Inclusive as proteínas do leite. Então, a gente pode lançar mão disso. Com relação a essa dificuldade, eu colocaria aqui o pacientinho, especialmente se for criança com TEA, ele tem dificuldade de muitas coisas novas. Não é só do alimento em si. Uma situação nova que se apresente ali, que saia do que ele está esperando, gera um pouco de desconforto, gera às vezes a irritabilidade já, ou o medo, ele já fica arredio. Então, eu tenho assim, né, eu acho que eu nunca dei uma refeição para alguém com autismo, assim, muito importante, mas eu já dei um primo meu, né, eu já cuidei dele algumas vezes, assim, dando refeição, e realmente a gente tem que ter muita paciência, né, e explicar, e falar, e vai, conversa de outra coisa, e tenta dar um pouquinho, e experimenta aqui, né, então eu colocaria dessa forma, a dificuldade não é só com o alimento novo, mas com situações novas que se apresentam sem ele estar esperando.
Por isso que é legal Ok. colocar ele junto na refeição. Vamos preparar aqui comigo, para ele ver o que ele está fazendo. E tudo, independente de ser uma criança com TEA ou uma criança, entre aspas, normal, mas que também tem as suas limitações, como todos nós, você é sempre muito mais importante, né? Eu que fiz, eu ajudei. E isso tem um peso muito mais bacana. Não só na alimentação, né? Em muitas coisas, mas na alimentação vai ajudar bastante. Ok. E a Beatriz estava falando, né, que a Yasmin é aluna. Então, aí os nossos agradecimentos, porque durante esses dias nós vimos que muitos alunos acabaram participando, né? Algumas professoras utilizaram esses momentos das palestras como conteúdo de desenvolvimento dentro das suas disciplinas, dentro das suas unidades onde trabalham. Então, muito obrigada aí pelo carinho e pela importância e relevância que vocês estão dando a esse evento nosso, tá? Nosso muito obrigada. A Zuleika Frota, ela tem uma pergunta para a doutora Joanicelli, mas junto também com a Sueli Silva. Então, duas perguntinhas para você, Joanicelli. Da Zuleika é o seguinte, eu gostaria de saber se eles tiverem alguma experiência com adolescentes na transição do ensino fundamental para o ensino médio. Eu tenho um filho, o Pedro, que está nesse momento. E a minha preocupação é em relação à troca de professores, sendo que o meu filho, em específico, teve bastante dificuldade aí na primeira série. E junto com a pergunta da Sueli Silva, doutora Joanicelli, a pandemia, junto com o distanciamento social, nos apresentou diversos desafios, tanto para os indivíduos e os seus familiares, os cuidadores, com apoio e recursos em saúde e educação. Na sua colocação, o que seria viável para um bom atendimento? Vamos lá. Estou com áudio? Estou. Vamos lá. Respondendo a primeira pergunta, essa transição, eu tenho crianças, eu brinco que eu falo assim, eu comecei com eles pequenos e agora eu tenho crianças não, jovens, na faculdade, né? Então, assim, tudo é feito, como você falou, é uma transição. Então, a gente tem que buscar o quê? O que que a gente sempre fala? Eu tenho que ir na escola, eu tenho que já dar previsibilidade para ele sempre de que isso vai acontecer, de que ele vai mudar, pode ser que mude totalmente de turma, pode ser que mude de colégio, né? Porque, por exemplo, aqui em Brasília você termina no ensino público, você termina o primeiro grau e você tem que trocar de colégio para ir para o segundo grau, né? Então a gente tem essa questão aqui e aí a gente tem que fazer essa transição de que ele vai ter novos amigos, que ele vai ter novos professores, um ambiente novo, uma questão totalmente diferenciada de ensino, né? E aí a partir daí a gente gera essa previsibilidade para ele. A gente procura o quê? Vamos na escola, vamos embora olhar quem são esses professores, vamos embora fazer um pequeno dossiê para mostrar para esses professores também quem é esse jovem, né? Que isso é algo que eu acho muito importante. A gente sempre faz, tanto para as crianças como para os jovens que estão em idade escolar, esse dossiê a gente costuma fazer. Por quê? Porque eu preciso falar quem é. Porque senão ele vai chegar lá e pode ser... O professor não tem a obrigação de saber quais são os desafios dele. O professor está conhecendo ele hoje, né? Então, assim, e aí isso faz total diferença quando a gente tem essa parceria. Eu sempre falo que é uma tríade, né? É a família, equipe multidisciplinar e escola. A gente precisa dessa parceria, a gente precisa dessa comunicação aberta para as coisas funcionarem. Então, assim, e no começo, eu não vou mentir, vai ser difícil, vai ser desafiador para todo mundo. Não é só para ele, não é só para os pais, não é só para a escola, não é só para a gente, é para todo mundo. E se a gente estiver trabalhando junto, falando a mesma língua, isso facilita. Né? Isso facilita, assim, vamos precisar fazer uma adaptação. Poxa, eu já conheço mais ele porque eu estou com ele há mais tempo. Por que eu não posso ajudar nessa adaptação? E não, não, olha a escola que tem que fazer. Não, vamos embora caminhar todo mundo junto? Vamos embora? Não, porque isso aqui o pai... Não, peraí, será que eu não posso ajudar? Será que principalmente nesse começo, até ele entrar nessa organização, até ele conseguir, né, se regular em tudo isso,
Por que eu não posso dar uma ajuda? Né? E aí a outra pergunta foi sobre a qualidade do atendimento, né? Então, vamos lá. Eu tenho que me olhar sempre a minha pessoa como um ser único, como um ser com potencialidades, que ele tem um monte. Então, assim, muitas vezes os pais me perguntam, não, você não quer... Chegam para fazer uma anamnese ou coisa parecida, e aí, assim, chegam para falar da criança, às vezes, e aí só falam dos desafios dessa criança. Que ele não faz isso, que ele não faz aquilo, que ele... Pera, eu sempre falo, isso aí eu vou descobrir. Eu quero saber o que ele tem de legal, o que ele gosta, o que ele... né? Então, assim, eu preciso descobrir o que é motivador, porque é através da motivação que eu vou conseguir fazer essa criança se desenvolver. Como é que a gente se desenvolve? Quais são as lembranças? Qual é o professor que eu mais lembro? Era aquele que contava piada, era aquele que fazia musiquinha. Ele me motivava a estudar, né? Então, a mesma coisa vai para os nossos pacientes, né? É sempre você procurar a qualidade da terapia vai de o quê? Primeiro, a empatia. Segundo, eu consegui, com a empatia, o que eu vou me colocar no lugar dele. Nossa, hoje ele está correndo de um lado para o outro. Cara, será que ele não teve muito estímulo? Será que ele não está cansado e está tentando se autorregular? Pera, deixa eu pensar. Deixa eu pensar no que pode. Ele está muito irritado. Como dizem, eu escuto muito. Não, ele está agressivo. Não, ele não é agressivo porque ele não vem no background dele violência e agressividade. Ele está reagindo por algum motivo. Pode ser uma dor e ele não consegue expressar. Pode ser um desconforto qualquer. Pode ser cansaço. Às vezes, quando a gente quer cansaço, quando a gente está cansado, a gente não quer falar com ninguém. Né? Então, assim, eu ter esse olhar sempre, eu conseguir observar isso tanto no presencial como no online. Eu atendo online, eu sempre pergunto os que conseguem fazer online, como é que você está? Ou então para a família, ou então para a babá, vem cá, como é que ele está? Como é que estão as coisas? Como é que foi a semana? Como é que está a família? Porque, volto a falar, como a gente falou lá no comecinho, se a família não está bem, ele não está bem. Então, se está tendo briga na família, ele vai reproduzir isso de alguma maneira. Eu brinco, eu falo assim, eu descubro as coisas sem vocês me contarem, né? Então, assim, essa é a questão. Para ter qualidade, a gente tem que ter empatia, a gente tem que ter um olhar diferenciado, a gente tem que se colocar no lugar dele, a gente tem que ser motivacional. Não adianta eu querer que ele faça aquilo daquele jeito. Eu sempre falo, em alguns casos, não, porque ele tem que fazer isso. Não, ele não tem. Eu, enquanto terapeuta, que tenho que me virar nos 30 para tentar mostrar para ele que, cara, isso aqui é muito legal estar aqui comigo, é muito legal estar aqui há quase 1h30 conversando com vocês, porque olha o tanto de coisa que a gente está aprendendo, olha o tanto de coisa que a gente está dividindo, entendeu? É diferente de eu chegar e falar, vocês têm que estar aqui porque eu estou falando e vocês têm que estar escutando. Então, assim, é você ser motivador, é você conhecer a fundo. E sempre falo, gente, nossos principais detetives são os pais. Os pais caminham comigo o tempo inteiro. A Sandra sabe disso. A gente está o tempo inteiro junto, a gente está o tempo inteiro interagindo. Quer entrar na sessão? Entre na sessão. Por quê? Porque você precisa aprender a fazer com o seu filho. É o que a gente falou, a gente entrou numa pandemia. E aí? E agora? Eu não posso ir na sua casa, porque a gente está em lockdown. Como é que a gente vai fazer? Você vai ter que dar um jeitinho de aprender alguma coisa para ajudar o teu filho. Entendeu? Então, é justamente isso. Eu acho que eu consegui englobar um pouquinho do que seria um atendimento de qualidade. Ok, muito obrigada. Beatriz, né? E com isso a gente encerra aí o nosso ciclo de perguntas, né? Eu vou fazer igual a Sandra fez no nosso primeiro dia de mesa redonda. Ai, que pena, que dó de terminar esse evento, né? Beatriz, encerramos então com você, tá bom? Perguntinha vinda da Adriana Queiroz. Então, o uso excessivo de agrotóxico em nossa alimentação poderia ser um dos causadores do autismo e de outras doenças? E como melhorar, essa é uma segunda pergunta também para a Beatriz, como melhorar a seletividade alimentar do autista? Por exemplo, aquela criança que só come comida pastosa ou de uma só cor. Perguntinhas bem diferentes, as duas ótimas, né?
Como eu disse, não dá para a gente viver numa bolha, mas a gente pode tentar buscar os alimentos mais orgânicos, aproveitar a sazonalidade. Aqueles alimentos que estão na sazonalidade, eles costumam ter menos agrotóxico, então sim, é mais fácil a gente comer caqui, mexerica e morango nessa época do ano do que no verão lá, novembro, dezembro, entendeu? Então essas escolhas são sábias. Agora, quando a gente tem algumas combinações no corpo, por exemplo, um polimorfismo, quando eu estava lá sendo gerada na barriga, deu um defeitinho num gene, numa proteína, que produz uma enzima que desintoxica o organismo. Tem gente que tem falha desse funcionamento. Então, essa pessoa se intoxica com mais facilidade com muitas coisas, com cigarro, com poluição, com bebida alcoólica e com agrotóxicos, por exemplo, com metais pesados, né, com aditivos alimentares. Meu sinal tá bom? Vocês estão me vendo bem? Tá. E então, assim, na verdade, quando às vezes juntam essas coisas, uma questão mais relacionada à genética, com a sua própria exposição, às vezes você pode desencadear, sim, doenças, como, por exemplo, TEA. Né? Então, a gente tem alguns dados na literatura com algumas substâncias presentes nos plásticos, por exemplo. Né? Bisfenol, fitalato. Então, hoje a gente dá bastante importância para aqueles que são BPA-free e tal. Só que o plástico é composto de muitas coisas. Então, se a gente puder evitar, preferir vidro, inox, louça, são condutas básicas no nosso dia a dia, mas desde sempre para sempre, a longo prazo, vão nos trazer benefício ou malefício. Então, eu falo que a saúde é uma combinação não só do que você faz, mas do que você não faz. E, obviamente, do que você se expõe, né, do meio em que você vive, se você vive num lugar mais poluído ou menos, da sua genética também, com certeza, tá? Então, nenhuma doença é causada por uma única coisa. Nenhuma. É sempre uma combinação de fatores e exposição recorrente, até que o corpo falha em dado momento, tá? Agora, com relação à outra pergunta de auxiliar, eu quero até fazer um adendo, né, que a professora Mariana mostrou bem lá, a gente tem nosso centro de atendimento, estamos já nos reorganizando para voltarmos a atender, tá? Eu supervisiono o estágio lá de clínica, então os alunos atendem os pacientes, vai ser um prazer receber vocês, né, que queiram melhorar a alimentação aí dos seus filhos ou dos seus queridos, de um modo geral. Mas essa questão da seletividade, primeiro é ter paciência e criatividade. E aí a gente faz algumas combinações. Né? Então, por exemplo, se o indivíduo tem essa mania, né, de comer por cor, eu só como verde, não mistura, deixa ele. Deixa ele. Então oferece primeiro, põe espinafre, põe brócolis, põe tudo que é verde aqui agora, deixa ele comer. Numa próxima refeição, foca em outra cor. Coloca mais laranja, coloca mais amarelinho. O importante é que no montante do dia ele tem os nutrientes que ele precisa. Se ele consegue misturar ou não, gente, tem muita gente que não consegue misturar o arroz com o feijão. Tem muita gente que come a salada, fica aquele caldinho e coloca comida ali. Tem gente que não, que separa a salada, o prato, o outro. Ok, todo mundo tem seus hábitos e suas manias. Né? Então, acho que o mais importante é, durante o dia, a gente ingerir os nutrientes que a gente precisa. Então, se tiver que atender a essa exigência de separar por cor, ótimo. Agora, se come só pastoso, se isso estiver gerando um problema para o paciente, a gente pode, aos poucos, tentar mudar essa consistência. Mas, no momento em que ele consegue comer tudo o que ele precisa, está com sinais e sintomas clínicos bons, não está gerando problemas, agravos, déficits, né? É aquilo que a Joanicelli falou, né? Então, assim, evitar surpresas, vai avisando antes, então. Ó, nas próximas refeições a gente vai tentar colocar uma consistência um pouquinho mais firme para você experimentar, vem ajudar a mamãe a fazer, vem ajudar aqui a preparar, vem lavar para mim,
Aí pode até ser que dê um pouco mais certo. Agora, simplesmente, ele sentou no mesmo lugar de sempre, onde ele senta, no mesmo horário, com o mesmo prato, da mesma forma, esperando receber o mesmo tipo de preparação e de repente vem tudo diferente, tudo em pedaço, e esperar que ele aceite vai ser difícil. Tá? Acho que seria. Ok, muito obrigada. É mudar a ação para o resultado também ser diferente. Pessoal, dessa forma nós encerramos o nosso ciclo de mesa redonda durante esses 3 dias. Gratidão a todos vocês que do lado de lá participaram. Agradecer toda a equipe que esteve aqui fazendo com que esse evento pudesse acontecer, o pessoal do Centro Acadêmico, da Atlética, a professora Roberta, Sandra, demais, o pessoal do marketing, os nossos palestrantes durante a semana inteira. Gratidão imensa, Joanicele, Beatriz, Mariana, tá bom? E a essas parcerias que já foram formadas. Olha que beleza, né? Então, ter no final do evento também algo que vai aí continuar, tá bem? Obrigada a todos vocês, até uma próxima oportunidade. Gratidão enorme a vocês, meninas. Fechamos com chave de ouro diante da participação de vocês. Muito obrigada e até uma próxima. Boa noite.